Há várias formas de desespero. O desespero de não sermos capazes de nos preencher, de não alcançarmos um alvo, de não sermos alguém nesse mundo e etc. Há também o desespero da solidão e o desespero da interminável confusão. Não sabendo o que fazer, recorremos a alguém. Um líder político, um líder religioso ou um líder científico, para que nos diga como agir, e mais cedo ou mais tarde, percebemos a total inutilidade de sermos instruídos sobre o que devemos fazer. Incertos e desesperados como estamos, amontoamos experiências como conhecimento, mas o conhecimento não elimina o desespero. A experiência não dissipa o sentimento de ansiedade existente em nossa vida. Qual o significado da experiência? Não só das pequenas experiências de cada dia, mas também das experiências profundas que temos. Um cristão ortodoxo, criado com certas crenças e dogmas, poderá ter uma visão do Cristo, e isso para ele é uma coisa maravilhosa. Mas psicologicamente, é óbvio que tais experiências são uma projeção de seu próprio fundo, de seu próprio condicionamento. Quando um hinduísta tem visões, vê os seus próprios deuses e não o Cristo. Ora, é possível viver sem experiência? Para mim, o fundo de conhecimento ou a experiência, com sua incessante exigência de mais experiência ainda, é a fonte de nosso desespero. Portanto, não pode haver liberdade mental nesse estado condicionado. Só a mente sã, ilesa, é livre de desespero. Mas, como sabe, a maioria de nós começaria a dormir se não houvesse nenhum externo desafio. Se não tivéssemos de ganhar o sustento, de competir com o próximo, de nos entender com o nosso patrão. Se não fossem os estímulos da propaganda, dos artigos, das revistas, os quais nos mostram como ter êxito, como um engraxate pode tornar-se milionário, presidente ou o que quer que seja. Se não fossem todos esses estímulos, exigências e desafios externos, a maioria de nós levaria uma vida monótona, estagnada e estúpida. Não estou dizendo que não a temos agora, pois ela aí está. Mas essa constante pressão do exterior nos mantém em movimento. Se o indivíduo percebe, quando está implicado nessa reação, às externas pressões, trata de repeti-las, mas isso não é coisa fácil. É difícil não reagir aos estúpidos pregões da propaganda e às exigências psicológicas da estrutura social. Mas se a pessoa é capaz de pôr de parte tudo isso, ela cria então seus próprios desafios e reações. Não sei se já está a observar esse fato. Quando está sempre contestando, perguntando e duvidando, isso se torna o seu próprio desafio. Desafio muito mais estrito e vital do que as exigências externas da sociedade. Mas esse constante contestar, esse contínuo inquirir, duvidar, analisar, é ainda produto de descontentamento, não é? É ainda produto do desejo de saber, do desejo de descobrir que finalidade tem a vida. E se a finalidade é essa, se é aquela, assim, embora tenha rejeitado os desafios externos, a pessoa continua escrava da experiência, do desafio e reação. Há um estado de conflito interior e também esse conserva a pessoa ativa, muito mais ativa do que o faz o conflito exterior. Veja, por favor, que não estou dizendo nada de chocante. É isso que realmente se passa com todos nós. Quanto mais intelectuais e sutis somos, tanto mais rejeitaremos a óbvia propaganda das religiões e dos políticos. Mas temos então nossos próprios desafios, nossas próprias exigências e padrões, nossa própria vitalidade para inquirir,
E isso indica, por certo, que continuamos dependentes do estímulo a fazer uma pergunta e exigir uma resposta. Tanto os desafios interiores como os exteriores, com suas reações, indicam uma mente condicionada, que está ainda à procura de resposta, ainda investigando as apalpadelas e, portanto, no campo de vontade, e, portanto, nos domínios do desespero. Quando uma pessoa compreendeu profundamente e, portanto, rejeitou tanto os desafios exteriores como os interiores, a experiência se torna, então, muito insignificante, porquanto a mente está sobremodo desperta, e assim alertada, ela não necessita de experiência. Só a mente embotada busca experiência. Depende do estímulo, do desafio e reação. Aprisionada que está em seus próprios conflitos e sua própria confusão, essa mente depende da aquisição de conhecimentos e, pela dependência, se torna cada vez mais embotada. Não estou advogando a ignorância. Para mim, ignorância não é falta de conhecimentos livrescos. Se não leu os mais recentes romances, se não está familiarizado com a filosofia do materialismo dialético, etc, etc e etc. Isso em si não significa que seja ignorante. Para mim, ignorância é não perceber as operações da própria mente. A falta de autoconhecimento é a essência da ignorância. Não estou dizendo que devemos jogar fora tudo o que se aprende dos livros. Não podemos fazê-lo. Quero apenas salientar que a pessoa desperta não necessita do estímulo do desafio e reação. Achando-se atenta, ela não exibe nenhuma experiência. É a luz de si própria. E, de certo, pode viver nesse mundo de culpa, sem ansiedade e sem desespero. O indivíduo não desperto, dependente, ignorante de si mesmo, é que se encontra num estado de conflito e sofrimento. Agora, depois de ouvir tudo isso, não diga: como poderei ter uma mente vigilante? Como poderei adquiri-la? Você não pode adquiri-la. Não é coisa que se compre, não é uma coisa adquirível pela prática. Você não pode procurá-la e achá-la. Não há método, não há sistema capaz de suscitá-la. O importante é escutar simplesmente, sem desejar, sem procurar, porque esse escutar é um estado mental em que não há nenhuma interferência do conhecimento, nenhuma atividade do pensamento. E nesse silêncio mental há criação e compreensão. Se escutar realmente, nesse sentido da palavra, estará então fora do conflito, do sofrimento e do desespero. Porque no escutar ocorre um milagre, o único milagre real. Veja, senhores, estamos envelhecendo e mesmo os jovens o estão, e quanto mais velhos nos tornamos, tanto mais solidamente nos fixamos em nosso condicionamento. Nossos hábitos de pensamento se tornam mais pesados, nossos dias cada vez mais cheios de rotina. E tudo quanto ameace o habitual, o rotineiro, gera ansiedade e medo. E, inevitavelmente, no fim de tudo, nos aguarda a morte, a qual se torna outro horror. Assim, não é a mente sagaz, não é a mente ilustrada, nem aquela que se tornou filosófica e tudo racionaliza, a fim de não ser perturbada. Não é nenhuma dessas, mas só a mente livre, desimpedida, que é capaz de compreender, capaz de conhecer ou perceber aquela coisa ordinária que se pode chamar o desconhecido, o imensurável ou o que quiser. Com a mente renovada, pode-se viver nesse mundo. Pode ter família, ler ou não ler os horríveis jornais, ouvir concertos, ir para o escritório todos os dias. Tudo isso você pode fazer naquele estado de inocência.
pode viver uma vida plena, e a vida terá um significado muito maior. Eu escolhi esse assunto para essa manhã porque a maioria de nós, evidentemente, passa a vida em diferentes graus de superficialidades. A questão é, realmente, se há possibilidade de tornar profundamente superficial. Eu acho que há. A mente superficial poderá tentar tornar-se profunda mediante esforço para penetrar em si própria, mas continua superficial. Já se pudermos compreender todo esse processo de experiência, de desafio e reação, tanto exteriores como interiores, ver-nos-emos então imediatamente fora dele. Nossa mente é então jovem, ainda que tenha um corpo velho, torna-se clara, penetrante e fresca. E é só nesse estado de inocência que o real pode existir.